Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Não é uma promessa mágica de faça um pedido e tudo dará certo, mas um convite profundo de alinhamento. A ideia é entregar a Deus não só o resultado, mas a intenção, o caminho e o coração por trás do que fazemos. Boa noite, gente. É início de madrugada aí. Aconteceu uma coisa agora aqui. Nunca tinha acontecido comigo antes. Saindo da empresa agora. E aí apareceu uma corrida. Então, razoavelmente pro destino de casa. E eu aceitei a corrida. Aceitando a corrida. Primeira vez a pessoa cancelou. E aí eu continuei em direção, porque era do lado. Mais uma vez a mesma corrida. Ela tocou. E a pessoa cancelou novamente. Eu falei, essa daí não quer mesmo andar comigo não. Uma tal de Suzy. E aí eu fui até o destino onde ela estava, aqui na portaria da Shopee, né? Pra quem conhece aqui o galpão, fica do lado da empresa aqui. Aí tocou a terceira vez. Eu aceitei. E a Suzy mais uma vez cancelou. Eu já estava na portaria, né? E aí quando eu cheguei na portaria, tinha uma senhora com a criança na portaria da Shopee. E aí eu até abaixei o vidro, eu falei, dona Suzy, a senhora não foi com a minha cara? A senhora cancelou já a terceira vez? Aí eu já tinha aceitado a quarta. E aí cancelou a quarta. E aí eu percebi que a senhora não tinha nada a ver com a dona Suzy. A senhora se aproximou de mim e aí me fez uma pergunta. Quanto que eu cobraria para fazer uma corrida aí? De aproximadamente 40 minutos a corrida durou. Aí eu olhei. A Suzy mais uma vez apareceu na tela. Eu aceitei, eu pensei. Tava indo pra casa, né? E pela quinta vez a Suzy a Suzy cancelou. Eu só sei de uma coisa. Eu aceitei essa corrida da senhora, né? Consegui aí o valor total pra mim. E além disso, né, no final da corrida, essa senhora chamada Dona Ruth, Deus abençoe Dona Ruth, ela não quis gravar, né? Ela não quis gravar, respeito, né? Nunca vi o negão na frente, não sabe nem de onde que eu vi. Mas ela fala assim: o senhor foi um anjo que Deus enviou. E aí fiz a corrida pra ela, porque ela já tava de alguns minutos ali. O marido dela tava com o carro quebrado lá dentro da Shopee. E ela tava com a neta também. E aí ela falou, você foi um anjo e tal. E aí no final ela me surpreendeu me presenteando com isso. Ô Geraldo, o Geraldo sabe do que eu tô falando. Esses dias o Geraldo, mas como tava longe, acabou estragando tudo. Olha só, ó, gente. O marido dela é caminhoneiro. E ele anda pelas estradas fora. E aí ela falou, seu Marcos, você não quer manga? Aí eu falei, meu Deus do céu, uma hora dessa. Olha o saco de manga aqui. E aí eu vou poetizar essa corrida aí com a frase: através da Dona Suzy, que me negou a corrida 5 vezes, cancelou a corrida.
Eu cheguei até a Dona Ruth. Então eu vou dizer aqui, a Suzy que vem para o bem, viu? Então se a Suzy negou a corrida para você, meu querido, ou minha querida, se alguém não foi com a sua cara, se alguém olhou para você, te menosprezou, te negativou, entenda, sempre vai haver uma Ruth para te abençoar. Tá entendendo? Deus não coloca, né, pessoas ruins na nossa vida só pra gente entender que a maldade existe. Não. Que para cada pessoa que te negar, né, estender a mão, existe uma Ruth que tenha bênçãos de Deus pra tua vida, viu? Hoje eu tô voltando. Vou colocar aqui dinheiro que eu ia trabalhar aí umas 2h30 aí, no mínimo, pra alcançar. Através da Suzy que negou, que cancelou. Sabe lá o que a Suzy viu na minha foto, né? Ela foi usada para me colocar no lugar exato da bênção. Em 45 minutos eu consegui aí o que em 2h30 eu ia lá botar. E ainda tô levando manga para casa. Chegar em casa, vou chupar aquela manga sem pressa. Se brincar, eu vou bater até aquela vitamina mãe. Coloca o leite no congelador aí, mãe. Vamos fazer uma vitamina de manga aí. Glória a Deus por isso. Recebe a palavra que eu recebi enquanto eu fiz essa corrida. Ó, para cada Suzy que te virar as costas, existe uma Ruth para te abençoar, viu? Para cada pessoa que virar as costas para você, tá entendendo? Te fechar a porta, vai ter uma Ruth com a mão na maçaneta para te abrir uma porta nesse 2026, viu? A promessa de Deus é de multiplicação e você vai prosperar em nome de Jesus. É nas coisas simples que a gente tem que enxergar Deus. É nas coisas simples. Eu não preciso ficar milionário para ver Deus trabalhar, para dizer que Deus está presente. A Bíblia fala que Pedro, ele voltando de uma pescaria, aonde a sua experiência, né, a sua capacitação no mar, seu conhecimento não trouxe para ele lucro nenhum, porque eles passaram a noite toda e não pegaram um sequer peixinho. Aí Jesus, olhando para eles, né, ancorados à beira da praia, Jesus dá ordem para ele: lança a rede do lado direito do barco, Pedro. E aí Pedro ainda cita, né, a sua frustração de ter tentado pegar peixe a noite toda e não ter conseguido nada. E aí a Bíblia fala: segundo a sua palavra, Senhor, eu vou lançar. E Pedro foi obediente, né? Pedro foi obediente, não confiou, né? Não desprezou a direção do mestre, não desprezou a direção de Jesus. E ele dali mesmo, onde se encontrava, ele lançou as redes. E a Bíblia fala que veio tanto peixe, mas tanto peixe, que parecia que o barco ia virar a pique. E se contaram, se eu não me engano, 150 grandes peixes.
tudo isso segundo a direção que Jesus deu aí. Eu aprendo uma coisa: você pode ser experiente, ser capacitado na sua profissão, você pode ter diploma, você pode ter estudo, isso não é pecado, tá? Mas se a maré não tiver para peixe, meu irmão, o teu estudo, o teu conhecimento, a tua influência, ela não vai valer de nada. Por isso a importância, volto a falar sobre o tema que a gente vai lançar no canal. O tema que Salomão, ele aprendeu e ele cita, né, em um dos seus provérbios. Em um dos seus provérbios 16 e versículo 3, se eu não me engano. Confia no Senhor. Ele aconselha. Confia no Senhor. Primeira coisa, minha confiança não deve estar no meu braço, no meu intelecto, no meu diploma, na minha influência, no meu conhecimento. Salomão, com toda a sua sabedoria, ele entende que o segredo da sua prosperidade, o segredo daquilo que ele estava vivendo, de um reinado próspero, estava na confiança que ele aplicava em Deus. E ele testifica: confia no Senhor, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Volto a chamar a sua atenção. Você quer ter um 2026 diferente daquilo que você viveu em 2025? Começa a mudar agora. Como? De que maneira? Começa a deixar de confiar em você mesmo, no sentido de arrogância, querer resolver as coisas do seu jeito. Segundo, deixa de confiar em amigos, achando que eles vão poder fazer alguma coisa por você. E o que eu tenho que fazer? Entregar os teus projetos, entregar a tua vida, principalmente a sua vida, para Deus. O salmista disse, experimentou, compreendeu. Então ele declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então, tá na hora de mudar, não acha? Lutar com as próprias forças não adiantou muito em 2025. Você quer ter mudança nesse 2026? Faça como Salomão. Entrega. Confia. Confia no Senhor, os teus pensamentos serão estabelecidos. Confiança em Deus. Entrega para Deus. Quer confiar em Deus? Você tem entrega para oferecer. Renúncia. Parceria, conversação, orar mais, falar com Deus mais, antes de tomar qualquer decisão, não agir por emoção, sem antes consultar, não agir de forma emotiva.
pensa. Pare e pense. Quantas vezes for preciso, não haja, não tome decisão por pressão, por estar sendo pressionado. Pense antes. Ah, mas fulano fez, deu certo. Fulano é fulano, você é você. Deixe de ser Maria vai com as outras. Entenda primeiramente o propósito de Deus na sua vida. Compreenda, entre em oração. Deus não é um Deus mudo, Deus não é um Deus surdo, Deus não é um Deus aleijado, paralisado. Deus não é um Deus paralítico das pernas. Não. Ele tem pés e anda, tem mãos e alcança, opera milagres. Tem olhos e vê todas as coisas. Tem ouvidos e ouve. Fala com Ele, entrega a sua vida para Ele. Confia nele. E você vai ver o que Salomão viu. Você vai ver o que Davi viu. O que foi que Davi viu? O que foi que Davi viu? Ele viu que um Deus tão grande, Ele pode se revelar como um pastor que guia ele a pastos verdejantes e as águas tranquilas. O que Davi viu? Ele viu um Deus que se revela como um pastor que direciona ele e que tem um refrigério para a alma dele. O que foi que Davi viu? Viu um amigo, um socorro, bem presente no momento da angústia. O que foi que Davi viu? Ele viu que era um Deus que, mesmo no momento em que ele passasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. Há um objeto na minha frente. Então, vamos começar esse 2026 com mudança de pensamento, mudança de sentimento. Só você pode se sabotar. Só você mesmo. Não existe outra pessoa no mundo que seja capaz de sabotar a você, a não ser você mesmo. O maior inimigo do homem não é o diabo, não são os adversários, não. Primeiro, está aqui dentro de nós, o próprio ego. O orgulho, a arrogância, soberba. Por isso, hoje a palavra está vindo para o teu coração. Confia no Senhor, não. Confia no Senhor, não em você mesmo. Confia no Senhor e os teus pensamentos, quer dizer, aquilo que eu penso,
aquilo que eu projeto, aquilo que eu programo, aquilo que eu sonho, será estabelecido. Salomão viveu esse milagre. Salomão compreendeu o segredo do sucesso, da prosperidade. Salomão entendeu o caminho da vitória. Por que não seguiu o caminho que Salomão seguiu? Por que não seguiu o caminho que Davi seguiu? Por que que Davi venceu o gigante? Por que que Davi derrubou Golias? Antes mesmo de ele ir até Golias, ele verbaliza a sua confiança em Deus. E ele diz: tu vens a mim com espada, com escudo, mas eu vou para cima de você, viu, Golias? Em nome do Senhor dos Exércitos. O que é que Davi tinha nas mãos? Comparado às armas de guerra que Golias tinha, uma funda e 5 seixos, 5 pedras. O que era isso? Mediante a experiência de Golias, o que isso representava? 5 pedras diante daquele escudo de bronze que ele carregava, do que a armadura que estava sobre o corpo dele. Mas Davi não estava olhando para as ferramentas que Golias tinha. Não. Ele estava olhando para Deus. Ele estava confiando em Deus. E diante da confiança que ele tinha em Deus, aquela pedra saiu com a direção certa. Aquela pedra encontrou o único lugar capaz de derrubar aquele adversário. Talvez você esteja olhando para o teu adversário aí hoje e não sabe a forma que ele vai cair, de que maneira vai acontecer a vitória. Mas nesta noite, neste momento, o caminho para você encontrar a vitória diante deste gigante que está diante de você se chama confiança em Deus. Entrega para Deus. Renúncia. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. O segredo da vitória está aí. Primeira pergunta: onde é que você largou a cruz? Aonde você parou? Aonde você encostou a cruz? Jesus teve vitória. Jesus teve sucesso. Jesus teve triunfo sobre a morte. Não foi largando a cruz, foi carregando a cruz. E ele carregou até o final a cruz. Aleluia! Não deixe a cruz. Não largue a cruz. Siga em frente com a cruz. O teu adversário está olhando. Está como Golias zombando. Olhando para a sua estatura. Como se você fosse um nada. Golias olhou para Davi e falou: olha, hoje mesmo eu vou dar tua carne para os abutres. A convicção que Golias tinha em vencer aquela batalha diante de Davi era 100%. A arrogância, a confiança que ele tinha na espada dele, a confiança que ele tinha no escudo dele, era muito grande. Porém, Davi não confiava na espada, não confiava
na couraça, nos escudos que até mesmo Saul queria que ele usasse na guerra. A confiança de Davi estava em Deus. E ele partiu para a vitória com uma funda e 5 seixos. Não precisou de usar os 5. Somente uma pedra só. Acertou o lugar exato aonde Davi havia depositado a confiança em Deus. Aquela pedra que derrubou o gigante Golias representava a parceria que Deus tinha com Davi diante das batalhas. Coloca a tua mão, Davi. Bota o teu pé e vai adiante. Porque desse gigante eu cuido, Davi. Eu derrubo ele para você. Só mira a pedra, Davi. Porque a queda dele já está certa. Eu projetei ele para ele cair diante de você. Isaías 43, 13. Dá base para aquilo que eu estou anunciando aqui. Antes que houvesse dia, quer dizer, antes mesmo que Golias existisse, Deus já estava presente no mundo. E aí ele conclui dizendo, antes que houvesse dia, eu sou. É dizer, ele já existia. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, ninguém impedirá. Davi confiava, acredito. Davi confiava. E acredito que ele se lembrou das batalhas que ele tinha no momento em que ele cuidava do rebanho do seu pai, daquelas poucas ovelhas, aonde mesmo ele declara para Saul, eu já enfrentei leão, eu já enfrentei urso, esse incircunciso aí, ele não é nada diante do exército de Deus. Então ele prontamente se voluntaria para combater o gigante. E no momento do combate ele pronuncia a palavra certa. Eu vou a ti, Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele se absteve de toda a experiência que ele tinha em batalha. Ele não confiou no seu próprio braço. Ele colocou a confiança dele em Deus. E por confiar em Deus, os pensamentos dele, que havia sido verbalizado pouco antes do encontro, foram estabelecidos diante dos olhos dele. Quer experimentar uma vitória nessa batalha? Coloca Deus na frente. Quer ver Deus? Quer ver aquilo que você pensa e verbaliza acontecer diante dos seus olhos? Confia em Deus. E os teus pensamentos serão estabelecidos. Sobre a minha vida existe uma unção para profetizar para pessoas escolhidas, assim como Davi foi escolhido, pessoas que carregam um propósito dentro de si. Eu estou profetizando, não é para alguém que está andando de forma dissoluta, de forma irracional nesse mundo, não. Eu estou profetizando para alguém que realmente sabe para onde quer ir, sabe o que quer alcançar. Eu estou profetizando para pessoas que foram despertadas por Deus para viver um propósito nesse 2026. É para você, meu irmão, é para você, minha irmã, é para você, meu amigo, seja lá você parceiro aí na empresa, ou cliente no Uber, ou amigo fora, ou aquele até mesmo que esteve dentro da empresa está fora. É para você que Deus está falando, sim. Está pedindo confirmação?
nesta madrugada para dizer para você, é para você que está me ouvindo agora atentamente, vai haver mudança. A tua confiança em Deus não vai ser em vão. Os teus pensamentos serão estabelecidos. Há gigantes aí que durante anos esteve de pé diante de você, te afrontando, colocando aí o seu nome em xeque. Se prepare, haverá gigante com a cara no chão. 2026 será para você, Davi, contar vitória, começar a contar testemunho de vitória. Vai ter ampliação de tenda, não vai ficar do mesmo tamanho. O Senhor me autoriza a dizer, vai haver multiplicação, vai haver crescimento, vai haver soma. Aquilo que foi subtraído, aquilo que tentaram diminuir na tua vida, vai ter mudança em nome de Jesus. Vai ter mudança. Não adianta tentar esconder você. Não adianta querer colocar você debaixo da mesa. Deus te despertou. Deus te acendeu. Aquilo que está dentro de você é maior do que aqueles que estão à volta. Ei, se prepare. O acender de lâmpada está para acontecer na tua vida. Haverá crescimento, haverá multiplicação. Se prepare, haverá um movimento do céu na tua vida. Você será levantado. Muita gente vai arregalar o olho, muita gente vai apontar o dedo, muita gente vai olhar. Não é possível. Será que é ele? Será que é ela? O que houve? O que está acontecendo? É o acender de Deus, é o agir de Deus. É o movimento de Deus na tua vida. Você será encaminhado para um lugar que você nem imagina, mas já está preparado. Antes mesmo que você viesse no mundo, Deus preparou a cadeira, Deus preparou o lugar. Se prepare, Davi, você vai sair do meio dos teus irmãos. Se prepare, Davi, você vai sair do meio da tua parentela. Haverá exaltação de Deus. Você ocupará um lugar aonde Deus projetou para a tua vida, aonde Deus já planejou para a tua vida. Oh, glória a Deus! Tem trevas aí que vai ser dissipadas, porque a luz foi acesa. O acender de lâmpada aconteceu. E quem foi que acendeu? Aquele que fez o céu e a terra, aquele que é o verbo. E sem o verbo, nada do que está acontecendo aqui seria possível de acontecer. Quem é o verbo? Jesus é o verbo. João entendeu isso e escreve isso no primeiro capítulo. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O verbo vivo chamado Cristo. Ele declara, não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo da mesa, mas antes se coloca no lugar mais alto da casa, para que dê luz a todos os que estão na casa. Deus já te acendeu. E tem gente aí que tá querendo abafar. Tá entendendo? Deus já te acendeu. E tem gente aí que tá querendo te esconder. Deus já te acendeu. Mas tem gente querendo apagar. Eu quero ver quem é que pode apagar aquilo que Deus acende. Eu quero ver o cabra nesse mundo que tem o poder de apagar aquilo que Deus acende.
Oh, Rablai, oh, Iasuri, Kalai, Romon de Kei, Andaramai, Andahai, Chayando, Comenerrace, Andaravas. Eu quero ver o caba nesse mundo com inteligência e influência tentar apagar aquilo que Deus acende. Ori, Calabandaramasuri, Hércia. Se prepara aí, porque quem quer te apagar vai te ver mais aceso ainda. Se prepare aí para aquele que quer que você se esconda, fique escondido, vai ver você aparecendo cada vez mais. Se prepare aí para aquele que quer te abafar, vai ver você tomando proporção maiores de chama. Vai descer fogo do céu sobre a tua vida, assim como João entendeu. E ele profetizou dizendo o seguinte: eu verdadeiramente vos batizo com água para o arrependimento, mas tem um que vem atrás de mim aí, ó. Esse, ele vem limpando a eira com a pá. E tem mais, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Se prepara aí, tem olho aí que vai ter que arregalar, porque o Espírito de Deus, assim como desceu sobre a vida de Davi, capacitando ele para as batalhas, vai descer sobre a tua vida o fogo de Deus, na qual Elias clamou e do céu desceu fogo e consumiu o holocausto. Se prepara aí que tem fogo do céu para auxiliar a tua vida no meio desses invejosos, no meio dessas pessoas maldosas que te cercam, no meio dessas pessoas que querem ver o teu fim, querem ver você no mal, não querem ver você abafado, triste, debaixo de opressão, debaixo de depressão. Se prepara aí que tem fogo de Deus aí para pessoas maldosas que querem ver o teu fim. Se prepare aí. Se prepare aí para ver milagre. Elias estava cercado, 800 sacerdotes aí que enganavam, feiticeiros da época. Mas o Deus verdadeiro estava ao lado de Elias. E Elias, quando clama, acontece o que não aconteceu com os feiticeiros da época. Passaram das 8 da manhã ao meio-dia, clamando por fogo, e nada dos deuses deles responderem. Mas com Elias era diferente. Elias abriu a boca, pediu fogo do céu, e do céu desceu fogo. E todo mundo entendeu que o Deus de Elias era um Deus que podia todas as coisas. Tem gente que vai entender que Deus está na tua vida, não é de brincadeira não. Em nome de Jesus, recebe essa palavra aí. Você Elias, você Ruth, você que está ouvindo essa palavra, seja você quem for, recebe em nome de Jesus. A mão de Deus vai escrever mais um de seus milagres. Se você quer, que hoje é o tempo de vencer.